Bem-vindos ao canal. Vou mostrar aqui mais um dia de operações no mercado. Hoje eu tô com esse resultado, parece um resultado baixo, mas de fato é um resultado baixo, mas é um resultado depois de muita luta. Tô com um trade na tela aqui, é uma conta de mesa proprietária, então eu tô agora com uma mãozinha bem tranquilinha, com 5 contratos só, tentando capturar aqui o rompimento dessa mínima, tá? Mas quando eu vi esse trade, eu não estava na tela, eu estava fazendo as minhas anotações do meu diário para entender as minhas entradas e, enfim, criar também. Eu sempre vejo as minhas possíveis melhorias e também possíveis aprendizados do dia. Então eu estava aqui anotando isso, revendo algumas operações e entendendo o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, e o que eu vou melhorar e o que eu aprendi no dia de hoje, tá? E o que eu vou potencializar, inclusive. Beleza. Então vamos lá. Eu vou para o dia de hoje só para mostrar as operações. Então eu opero de forma discricionária, olhando bastante fluxo. Eu olho também juros futuro, olho o dólar, olho taxa de participação de players relevantes que podem ligar robôs low frequency, principalmente TWAP. Eu olho também a evolução no tempo, olho times em trades. Então essa tela que vocês estão vendo é a tela apenas do gráfico, né? A minha tela do fluxo, ela depende de 3 telas principais, tá? Então aqui eu quero mostrar o racional dessas entradas e vamos ver o que vai acontecer se esse trade vai dar entrada antes de atingir esse alvo aqui. Então vou deixar até uma marcaçãozinha aqui, um alarme, que se ele chegar lá antes de pegar, aí eu zero, eu cancelo essa entrada. Por enquanto, deixa rolar, porque se eu tivesse no trade, eu estaria no trade para até o alvo, até o stop, né? Então, tanto faz. Se voltar, der a chance de entrar, beleza. Vamos lá. Então, a primeira operação do dia. Então, aqui eu estou num gráfico de 5 minutos. Estou olhando aqui essa movimentação forte. E eu estou olhando também os juros futuro fazendo essa movimentação forte. Vou trazer um dos juros que eu olho, que é esse aqui. Ó. Então, a movimentação forte nos juros futuros acontecendo igualzinho. Só que o juros futuro é muito mais. É um mercado muito mais confiável, de certa forma, do que o índice, se for fazer uma comparação entre índice e juros, porque nos juros não tem varejo operando, basicamente. São institucionais ou players que têm um capital bem expressivo para operar. É um mercado mais pesado, mais caro de operar. Então, quem comprou aqui, de fato, conseguiu carregar o preço depois. Né, levou para alvos aqui possíveis nos juros. Depois lateralizou, ok, chegou aqui em pontos importantes também de dias anteriores, que foi essa máxima do dia de hoje dos juros e tal. Opa, deixa eu voltar para minha tela aqui. É, enfim, então foi uma sequência de fato que teve continuidade. O índice já retornou tudo, inclusive, né? Os juros ainda permanece nessas regiões aqui dessa, dessa primeira entrada do dia. O índice já está trabalhando aqui embaixo. Beleza. O que eu vi de início? Eu vi que eu podia procurar por vendas no índice, já que o juro estava puxando muito forte para cima. Ele deu a primeira pancada, eu não fiz nada, aguardei. Ele deu essa segunda pancada, eu já estava acreditando que ia ser uma possível exaustão de preço, que de fato depois se confirmou aqui. Teria dado para pegar alguma saída aqui, porém era uma saída que eu estava esperando rápida. Então eu entrei vendido aqui com 5 contratos. Então estava bem tranquilo, primeiro para sentir, para eu me conectar com o mercado, entrar em flow com o mercado, entender o que o mercado estava fazendo. Eu opero muito com esse sentimento de eu estar junto com o mercado. Beleza, e vendo o fluxo, vendo quem estava fazendo essa movimentação, inclusive quem estava fazendo essa movimentação no início do dia, vou trazer aqui, era basicamente a UBS, ó, a UBS junto com a Ideal, basicamente as duas, tá? E um robozinho de low frequency ligado, mas ainda estava com uma taxa de participação muito baixa, o Morgan, então nada que, que pudesse ter mais um player assim muito forte. Beleza, que era um player americano inclusive. Então não era, era UBS agressivando forte. Beleza. Quando ele montou essa estrutura, eu procurei no fluxo uma possível exaustão de movimento no fluxo e eu vendi. Acabou pagando aqui 150 pontos, que é o meu gatilho para movimentar stop. Então, meu stop estava de 150 pontos, ele não foi atingido depois teria sido atingido no retorno, mas primeiro ele pagou aqui ó, 150 pontos basicamente. Aí eu protegi no zero, beleza, me tirou. Tá bom. E aí eu voltei, então o primeiro trade do dia, 0 a 0, por enquanto era isso. Aí o que ele fez? Essa primeira barra, apesar dos juros tá ainda puxando inclusive junto, os juros vocês viram lá nesse gráfico, que ele não recuou, então o mercado que poderia estar mentindo seria o índice, mas mesmo assim, o que acontece? Esse aqui é um cenário que teve uma. Aqui, ó. É um cenário que teve uma. Ele entrou
num cenário de possível rompimento. E aonde eram os alvos desse rompimento, que eu poderia ser, era um alvo ok, era esse alvo aqui. Eu estava vendo esse alvo aqui, ó. Essa primeira barra, o fechamento dela, eu estava enxergando isso aqui, ó. Que inclusive nem chegou a alcançar em nenhum momento do dia de hoje. E esse trade já foi, né? Já acabou. Beleza, eu estava vendo isso. Quando ele monta esse candle dos 5 minutos com uma rejeição muito grande, eu tomei a compra. Eu comprei duas vezes, inclusive, em dois pontos específicos, olhando pelo fluxo, acreditando na continuidade rápida para esse alvo. Porque ele só tinha feito uma correção contrária depois de 3 movimentos fortes e já entrou o comprador. Nessa hora, eu comprei, beleza, meu risco era abaixo dessa mínima aqui, que inclusive foi estopado aqui, que eu já estava com 15 contratos. Tá? Eu entrei com 5, melhorei meu preço com 10, mas era a região que eu queria comprar. Beleza, ele até ficou levemente positivo, mas acabou dando um stop. Beleza, era um trade possível, mas os juros não estavam ajudando, mas mesmo assim eu tomei esse risco aí com metade do meu risco máximo, que são 30 contratos. Então, beleza. Fiz aí esse trade que falhou. Beleza. Então o dia já estava negativo, já, enfim, eu já tinha que tomar mais cuidado nas próximas entradas também, mas eu não poderia desalavancar, eu teria que continuar com uma alavancagem dentro do meu gerenciamento de risco, que fosse possível eu sair positivo no dia de hoje, fazer um trade bom e tal. Beleza. Quando ele dá esse stop, o que que eu vejo? Aí eu vejo outra coisa. Aí eu tô vendo isso aqui, ó. Esse rompimento ocorreu aqui, ó, no início do dia. Essa é uma região de possível troca de polaridade. Então, meu terceiro trade, eu comprei uma troca de polaridade. E só que eu saí, acabei sendo estopado e ele acabou indo pro alvo. Paciência. Comprei aqui, ó. Só que aqui eu comprei 30 contratos. Aqui eu fui mais pesado. Porque era um trade muito bom de ser feito. Porém, era na abertura do mercado à vista. Então essas 3 barras foi abertura de mercado à vista e isso aqui foi abertura do mercado americano. Beleza, eu comprei aqui. Quando eu comprei, essa barra ela estava muito forte, o fluxo estava muito comprador, estava com muitas características dele andar rápido, inclusive porque ele não tinha pego o alvo dessa primeira barra que estava aqui em cima, que inclusive não pegou depois, né? Mas eu tinha um possível alvo a partir da primeira barra do dia que foi muito forte, comprador. E aqui eu acreditava em vendas mesmo, que foi onde eu vendi aqui. Beleza. O que que eu fiz aqui? Eu saí com metade da minha posição, que eu estava com 30, eu saí aqui com 18 contratos. Quando voltou pro preço, eu saí com um lucrinho bem pequeno dessa operação. E meu stop estava mais para baixo. Teria pego stop, inclusive. Eu deixei o stop um pouquinho mais para baixo dessa busca de liquidez possível que veio buscar aqui. Eu saí antes. Então eu não fiquei enraizado com esse trade. Eu falei, não, se ele tiver aqui, ele tem que ir agora. Se ele não for, eu vou pagar menos. Eu não vou pagar tudo. O stop inteiro. Vou pagar um stop menor. Então era um stop inicial aí de 500 pontos. Eu reduzi o stop para 300 pontos. Então 200 pontos a menos aí. Teria pego o stop, inclusive, de 500. Enfim, e depois foi pro alvo. Então eu teria perdido mais 200 pontos aí com 12 contratos. Beleza. Aí o que, que eu fiz? Na abertura do mercado americano, um alvo possível num dia lateral, como era o dia de hoje, um alvo legal seria trabalhar um preço chegar até a abertura do dia. Aí já entra outro cenário. Quando ele fez essa barra muito forte e entrou um fluxo muito forte, deixando vários pullbacks possíveis compradores aqui para trás, acabou absorvendo depois, mas a gente não sabia que isso ia acontecer. Eu vendi aqui, ó. Eu vendi, meu stop teria que ser acima dessa máxima aqui, que eu não acreditava mais que ele ia romper essa máxima, que ele já ia direto para a abertura do dia aqui. Não era um trade curto de 300 e poucos pontos. Então eu acabei vendendo, aliás, 300 e poucos pontos, 300 e poucos pontos, não, daqui até aqui, daria um trade de 700 pontos. Então eu vendi aqui, meu stop seria aqui aproximadamente 600 pontos. Só que ele fez essa barra, ele pegou minha venda, e aí eu vendi 6 contratos só aqui. E aqui eu queria sentir o mercado. Falei, não, se ele de fato for em direção, eu vou aumentando contratos até chegar nesse nível da abertura e beleza. Aí a minha ideia era sair positivo no dia. Acabei tomando esse stop, antecipado, inclusive, eu saí antes. Eu costumo fazer isso quando eu vejo que o fluxo está muito forte e ele tende a romper essa máximazinha, ele estava indo em direção. Eu não vou pagar essa diferença aqui, porque a expectativa pelo fluxo e pelas ofertas que tinham no book, com saídas acima dessa máxima, me diziam que o preço tinha grande chance de romper essa máxima, então eu saí também antecipado esse trade. Foi um trade aí que eu saí com 490 pontos e era um trade aí que eu tinha que ter colocado em stop de 600 e pouco. Então, consegui sair um pouquinho melhor, né? Um pouquinho menos pior, né? Na verdade, nesse trade. Beleza. Aí aqui eu tava só com 6, aí eu tava com 2.000 e pouco pra trás aqui. Beleza. Aí o que eu fiz? Aí eu tava com essa marcação no dia. Minha marcação do dia entre lateralidade era essa mínima e essa máxima inicialmente. Essa máxima aqui. E aí o que eu fiz?
A partir do momento que ele fez essa volta aqui para dentro, que ele inclusive trabalhou dentro, o preço fechou abaixo dessas máximas aqui. Aí eu expandi isso para cá. Inicialmente estava nisso, tomei stop aqui, estava trabalhando aqui. Essa nova máxima, tipo, puxei a máxima daqui para cá, beleza. Quando chegou aqui, foi estopado, e aí eu comecei a observar de novo o fluxo. Vamos ver se vai ser um rompimento de fato para o mercado continuar para cima. Ele já tinha feito esse rompimento, vamos ver se ele vai fazer o rompimento do dia inteiro. Beleza, só que eu queria vender, tá? Porque para comprar eu teria que comprar em outro momento. A compra não seria aqui, para o meu operacional. Então eu queria vender, um falso rompimento. No fluxo, aparece, aí beleza. O que aconteceu? Ele foi, rompeu e entrou, fechou esse candle interno nos 5 minutos. Um padrão de equilíbrio, basicamente, ó, a mínima mais baixa, aliás, a máxima do candle posterior, que é esse aqui, é mais baixa e a mínima é um pouco mais alta. Então forma esse padrão. Esse padrão é um padrão de equilíbrio, que o mercado de fato estava equilibrando nessa região. Então esse aqui seria um alto de um equilíbrio, um alto de uma lateralidade. E aí eu quero vender o alto de uma lateralidade com stop. Meu stop teria que ser acima disso aqui, tá? Meu stop estava mais ou menos de 400 e pouco, é isso aí, 440 pontos. Meu alvo, aí eu calculei meu alvo em cima desse meu stop. Meu alvo inicial era um alvo de 380 pontos, que acabou pagando aqui, 380. Aí eu entrei aqui com 30 contratos, que era um trade de alta probabilidade para o meu operacional. Então 30 por conta do fluxo e tudo mais, aqui caberia um stop de 150 pontos essa minha entrada. E como ele foi de uma vez, pagou o primeiro, aí que eu fiz. Nessa hora que ele pagou o primeiro, a primeira saída com 20 contratos, então eu saí com 2/3 da mão aqui. Só que a maior probabilidade de trades que estão laterais assim é voltar para onde? Para os 50%. Isso eu aprendi com o Éder Leal do canal O Trader Sério. A maior probabilidade é que volte de fato para os 50%, que é a zona do meio do equilíbrio. Tá? A maior probabilidade. Lógico, ele pode ir para outra extremidade do equilíbrio? Pode, como ele foi. E aí rejeitou, inclusive. E esse trade aqui tô ficando de fora mesmo, ele tá próximo de chegar no alvo. Esse trade aqui eu já vou ter que cancelar, porque eu não consegui pegar pullback nela. Beleza. Então a minha saída final seria aqui, que é onde ele deu uma brigadinha. Inclusive depois ele foi lá para baixo, ok. Beleza, mas aí eu já tinha saído, que foi esse lucrinho do dia aí. Beleza. É, Então aqui eu entrei com 30 por conta disso. O fluxo me permitiu entrar. Ele não estava agredindo mais, ele parou, entrou muita venda nesse ponto. E a agressão da XP, que é o player que inclusive o preço, a XP faz o preço, né? Nesse ponto aqui, ó, eram 10h45 da manhã. Ó, 10h45 da manhã era exatamente aqui, ó, onde o preço estava. O preço estava aqui em cima. A XP estava quieta aqui embaixo. Ou seja, o preço fez essa movimentação forte sem a XP participar, agressivando. Então ela não estava agressivando. Tá vendo que o preço, basicamente, é ela que faz o preço? E essa hora aqui, ela descorrelacionou do preço. Então aqui me deu mais um indício, por isso que eu entrei com a minha maior mão. Se fosse 100 contratos, eu teria entrado com 100. Eu entrei com 30, que é o limite dessa conta, daí um próprio, que é uma conta de mesa. E o mercado, de fato, derreteu. E aí voltou a estar correlacionado com ela. Aqui, ó, de novo, ela descorrelacionou. Então o preço descorrelacionou da XP. Nesse momento, que foi esse momento, que foi basicamente aí, ó, às 11h49, 11h45, que é das 11h45, forma uma rejeição de fato. Aqui é uma baita de uma venda, que eu não consegui pegar, porque eu estava, como eu disse, estava fazendo meu diário, fazendo outras análises, outras coisas, eu não estava vendo isso na hora. Ainda mais que o dia já foi bem desgastante mentalmente. E o mercado, de fato, está fazendo essa movimentação, possivelmente para renovar essa mínima aqui. Possivelmente. A maior probabilidade é essa. Tá? Nesse formato que se formou. Nesse tipo de padrão que se formou. Tá? A maior probabilidade é essa. Beleza. Se eu tivesse vendido, a melhor venda foi o fechamento desse candle, ou o fechamento, esse não, mas esse já é mais bonitinho para venda, esse é a indecisão, mas esse aqui já está mais interessante, ó. A venda teria sido feita aqui no fechamento dessa barra, já teria pago aí 540 pontos, o stop teria que ser aproximadamente aí de uns, teria que ser acima dessa máxima aqui, ó, de 650, então é um trade possível, 650 para 500 para 780 na verdade, ó, excelente, um trade, aliás, pera aí, menor aqui, trade um pouquinho, 600 pontos, tá bom, não tá ruim não, é um payoff ok. Então foi isso. Então meu dia de hoje se resumiu nisso. Então fica aí meu diário finalizado. E deixa aí seu like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa aí seu like, sua contribuição, seu comentário, se essa leitura, se o que eu passei faz sentido ou não faz sentido. Tá tudo bem também. Cada um tem o seu operacional. Então é isso. Obrigado aí e até o próximo dia.
Valeu.